E aí, galera, quanto tempo a gente não se vê, né? Eu andava muito cansado, trabalhando muito para poder. Aí tá difícil de gravar alguns vídeos. Então eu tô aqui voltando com. Vamos voltar com a palavra de Deus, a Bíblia, né? E vou ler para vocês Mateus 14, 24 a 27. Quanto aos impostos, né? Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigindo-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, o que te parece? Aí ele faz a pergunta, né? De quem cobram os reis da terra, impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tire-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Nem sei o que é um estáter, né? Vamos ver aqui também no rodapé. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Então, aqui o versículo 24 e 27, no capítulo 17, aí tem a explicação. 2 dracmas, este é o imposto de meio ciclo, era recolhido anualmente para o sustento do templo. Jesus antecipou, né, a perplexidade de Pedro ao tentar mostrar-lhe que os membros da família real estavam isentos do imposto. Assim, Jesus, o Filho de Deus, não tem a obrigação pessoal de pagar pelo sustento da casa de Deus, pois, uma vez que era Deus, o templo lhe pertencia. Apesar disso, ele pagaria o valor devido a fim de não causar escândalo. O peixe apanhado miraculosamente continha um estáter, ou seja, um ciclo, equivalente a 4 dracmas, suficiente para pagar o imposto de Jesus e de Pedro. Então chegaram o pessoal lá para cobrar o imposto. E ele diz aqui, já que eu entendi aqui, que sendo filho dos reis, os filhos dos reis são isentos de pagar os impostos. Então, sendo ele filho de Deus, ele era isento de pagar os impostos da casa de Deus, que era anualmente cobrado. E então ele quis mostrar para Pedro que ele era isento, porque ele era filho do rei. Vamos dizer assim. Tá. Então, gente, eu deixo essa palavra para vocês. Ele sendo filho do rei, ele deveria ou não pagar o imposto, mas a fim de não escandalizar, ou seja, de não ter um contrito com a situação, ele vai e pede para que seja jogado o anzol e pegasse o peixe. O primeiro peixe cuspiu aquilo que valia o starter, né? Que valeria as 4 dracmas, que pagaria o valor dele e de Pedro. Mas vocês não perceberam uma coisa? Antes que fosse falado a ele, o que ele fez? Ele se antecipou e falou: Vá lá, joga o anzol que... Belezinha, o peixe vai cuspir a parada lá, que é o dracma, né? Então, foi pago o que se devia, e ele, falando como ele é filho do Deus vivo, ele é o próprio Deus encarnado, ele não era para ser cobrado. Alô, beleza. Porque os filhos dos reis não eram cobrados em impostos. Isso é importantíssimo a gente lembrar, né? Então, ele acaba dizendo que ele é o rei dos reis, Senhor Jesus. Então,
fica com essa palavra aí. Não deu tempo de eu ir à igreja, infelizmente. Estava querendo ir muito hoje, mas por contratempo de condução de volta, que é muito complicado, eu não fui. É um triste isso, gente, muito triste. Mas estamos aí falando da palavra de Deus. E hoje num grupo que eu participo, eu tive, assim, as pessoas começaram a falar sobre, eu falei assim, eu botei lá o pôster do hoje tem culto, seja convidado, e hoje tem ceia. Eu não fui ceiar, gente. E uma pessoa levantou o seguinte: se você estiver em pecado, para que você vai ceiar? Senão aquilo se tornará um julgamento para você. Correto. Então Deus ele fala o seguinte: examina-se, Jesus que ele fala, né? Jesus Cristo fala: examina-se o homem a si próprio e vê se se sente justo a tomar aquilo. Mas que eu disse que nós somos pecadores, pecamos a todo tempo, mesmo quando não queremos. E o nosso pensamento é um pensamento acelerado no pecar, porque nós temos a tendência a ser sempre para o mal, caminhar para o mal. Então a gente acaba pecando, por mais que a gente vigie e vigie e vigie. Então eu falo o seguinte: todos são convidados a participar da ceia de Jesus Cristo, porque serve para você relembrar aquela tão famosa história dele partindo o pão, tomando vinho, lembrando da carne, lembrando do sangue que foi derramado por você naquela cruz, até que os dias que Jesus chegará, e tudo isso vamos ceiar com ele. Pessoalmente, imagina só que show, né? Espero eu ter essa oportunidade de ser julgada justa por Deus e ter essa oportunidade de estar participando da ceia do Senhor com ele, pessoalmente. Nossa, vai ser uma honra, né? Uma delícia estar com o nosso Salvador em frente assim, e ele simplesmente falando: estamos juntos. E é complicado, né? Então você pensa assim: eu não sou pecador, mas pô, vaidade. Não é usar um brinco, vaidoso vamos dizer. Eu não sei se vocês já viram o filme do Advogado do Diabo, quando ele chega assim e fala assim: eu nunca perdi nenhuma audiência, eu nunca perdi nada. E aí o demônio chega e fala assim: vaidade, tudo é vaidade, eu amo vaidade. Então ele tá nisso. Por exemplo, se um pastor se engrandece: eu sou o cara, ninguém vai pro céu. Isso não é somente o orgulho, isso é uma vaidade. Digamos assim, vamos ver, temos uma história de um cantor que da mídia, que ele andou sumido para limpar a barra dele. Não sei se é limpar a barra dele, andou sumido. Vocês sabem quem é, que eu não vou falar o nome, porque pode acontecer de a pessoa querer me processar. Então, vamos dizer assim: essa pessoa foi vaidosa em dizer que ela era melhor do que os outros. Isso é vaidade, isso não é somente orgulho. Isso é uma vaidade, entendeu? E vaidade é pecado. Quantas vezes a gente não peca nisso? Quantas vezes eu acabo pecando nisso? Eu chego, às vezes eu falo: nossa, Olinho, você é muito boa no que você faz. Eu fico assim: Jesus, humildade, 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 humildade. Eu fico lembrando que eu devo ser humilde. Eu não posso deixar que a minha vaidade, meu orgulho, ultrapasse as minhas barreiras. Quando uma pessoa chegou para mim: você nunca erra. Não, nunca erro. Não, isso é orgulho. Isso é orgulho, eu nunca erro. Claro que todo mundo erra. Eu fui vaidosa naquela hora e falei: eu nunca erro. Mas eu erro. E eu tento não errar. Por quê? Eu sou uma pessoa muito sistemática, eu sou uma pessoa que analiso tudo e todos. Eu gosto de me analisar primeiro, antes das pessoas pegarem e apontar o dedo para mim. Eu sou uma daquelas pessoas que pega assim e fala assim:
preciso me analisar. Eu já me jogo no inferno, uma pessoa fala assim, qual a nota que você merece? Olha, sinceramente, 0. Como assim? Então vou te dar 0. Porque a gente sempre pode estar melhorando, né? A gente sempre pode estar correndo atrás das coisas. E eu deixo um imenso questionar, porque assim, às vezes a gente é orgulhoso demais, isso é pecado. Às vezes é vaidoso demais, isso é pecado. Então não é só você fazer o ato sexual que você é pecadora, você é pecador. Isso também é um pecado. Lascívia, fornicação, adultério é pecado, é condenável. Sodomia, magia, feitiçaria é pecado. Então tudo isso é conhecido como pecado, e além de ser pecado, a ira é um pecado. Cara, a ira é um dos piores pecados, porque além de você estar pecando contra você está pecando e machucando as outras pessoas que estão ao seu redor. A ira é um pecado. Deixa eu ver. Então, como que a gente vai falar? Isso é pecado, isso não é. A Bíblia nos conduz. Às vezes a pessoa falou para mim essa semana que ela é da uma religião chamada Wicca. A Wicca, se vocês não sabem, é uma que tem a deusa mãe, que é a mãe que é a mãe de todos, que eles adoram como que a mãe é amor, a mãe é isso aqui. É um deus afeminado, né? No caso feminino, é uma deusa, né? A deusa mãe. E eles falam justamente que tudo é amor, que tudo é isso. E aí o que acontece? Ele me falou que não acredita na Bíblia, mas eu não tive tempo e nem era lugar para me pegar e explicar para ele. Mas eu falei assim, então como você explica que a hora que Moisés conseguiu sair do Egito? Como que você explica que teve a bonança, segundo José do Egito, quando ele pegou e falou e traduziu o sonho do faraó? Então você me explica, está tudo documentado, verídico, está confirmado, foram achados os rios fósseis que a Bíblia relata, foi achado parte da existência de Jesus. Tem mais coisas sobre Jesus do que Alexandre o Grande, entendeu? E você fala, cara, não tem como. E você fala assim, Jesus, quando profetizou sobre o templo, que não sobraria pedra sobre pedra, e o templo tá lá, as ruínas. Como que tu pega e fala assim, eu não acredito na Bíblia? É difícil você acreditar realmente no criacionismo, entendeu? Muitas vezes as pessoas vão pro darwinismo porque é mais fácil você acreditar que houve um Big Bang, uma explosão que foi criado tudo. Então ele falou para mim que ele acredita que existiam seres superiores. Esses seres superiores falam em livro de Judas sobre os seres que habitavam na Terra e que eram anjos, né? E tiveram relações sexuais com mulheres. E deles nasceram os nefilins, né? Gigantes da Terra. Então, há história, há relato, há fósseis dizendo que foram encontradas ossadas de gigantes. Entendeu? Como que você pega e fala uma coisa dessa? Entendeu? Eu quero ler para vocês sobre a causa da reforma, tá? Vamos falar um pouquinho da causa da reforma, né? A história da Igreja moderna. A reforma protestante e católica romana. Causas. A reforma foi uma reafirmação da salvação somente pela fé e uma reforma doutrinária com base em padrões bíblicos. A causa direta foi o protesto de Lutero em suas 95 teses, do dia 31 de outubro de 1517, contra os abusos das indulgências praticados por Tetzel, sob o auspícios de Albert e Leão X, né?
Então ele fala sobre a reforma aqui. Essa Bíblia que é muito boa, né? Eu também estudei muito sobre a reforma e a contra-reforma. Os ensinamentos normalistas de William de Ockham, meio difícil falar esses nomes, segundo os quais a razão não desempenhava nenhum papel na teologia. A orientação espiritual de Johannes Stautzins. Nossa, tá bravo. Uma visita em Roma, teologia germânica e o estudo da Bíblia como professor da Universidade de Wittenberg. Exerceram influências indiretas sobre a conversão de Lutero e seu rompimento com Roma. Depois de conferências incapazes de remediar esse rompimento, Lutero atacou a missa, a hierarquia e a teologia de Roma em 3 panfletos, impressos em 1520. O resultado foi uma excomunhão e, em 1521, na Dieta do Sacro Império Romano em Worms, a declaração de sua proscrição. No tempo em que passou escondido em Würzburg, Lutero traduziu o Novo Testamento em alemão, o credo correspondente ao início da Igreja Luterana, e é a Confissão de Augsburgo, que foi formulado por Philippe Melanchthon no ano de 1530. Em 1535, teve início a ordenação luterana para o ministério. O conflito entre os príncipes protestantes e católicos romanos foi resolvido em uma tolerância de luteranismo na paz de Augsburgo, em 1555. As controvérsias dentro do luteranismo levaram à versão definitiva à fórmula de Concórdia, gente. E o livro de Concórdia. A teologia de Lutero, os hinos, como o Castelo Forte, a ênfase na educação para a leitura da Bíblia, o preparo para a liderança na igreja e no Estado, e a Bíblia na língua vernacular, foram levadas para a Dinamarca por Hans Tausen e para a Noruega na igreja no Estado, e a Bíblia na Noruega, Islândia, Finlândia e Suécia por Olavo Petri, com a ajuda do monarca que libertou a Suécia da Dinamarca. Então, vamos parar por aqui, né? Porque senão esse vídeo vai ficar muito grande e eu não vou poder postar. Um beijo no coração de vocês e até mais. Mas sério, né? Até mais.